Esse HTTP Client, ele é uma classe abstrata que eu desenvolvi, tá? Que é esse cara aqui, ele só vai ter 2 métodos mesmo, bem simples, tá? Para usar. Meio que para fazer a inversão de dependências, né? O princípio da inversão de dependências do Solid. Então eu criei aqui meu client, bem simples, tá? Tem a exceção é esse cara, ele vai ter só a mensagem e o status code, por enquanto, é uma coisa bem básica. Mas a gente sabe que as exceções que os clients oferecem, elas são muito completas, porque elas servem a inúmeros casos de uso. Então por isso que elas são completas. Aqui é o meu caso de uso é bem simples, tá? Por isso que eu estou usando só essa estrutura. E aqui eu tenho a minha response, que vem apenas o meu data dentro, é um dynamic, e é aqui que os usuários virão, certo? A lista de usuários. Beleza, tem a minha interface aqui no meu core, e eu tenho aqui o serviço de HTTP Client, certo? Que é uma implementação usando o DIL, beleza? Então aqui no DIL, ó, tô fazendo o quê? Eu tenho o meu client do DIL, faço o get, passo aqui o query parameters, né? E retorno o HTTP response, né? Só que eu não retorno do DIL, retorno a minha classe, a que eu criei, certo? Então tô pegando o dado do DIL e colocando no meu. Ó, aqui o result é response, esse response a gente sabe que é do próprio DIL, beleza? E se ocorrer qualquer problema aqui na requisição do DIL, eu tô fazendo, ó, on DIL error, certo? Pego aqui o objeto e consumo ele. Então eu tenho a minha mensagem do meu objeto aqui que eu criei, né, minha classe, e tô colocando a mensagem que o DIL me passou. Mesma coisa para o status code. Então se o status code ele não vem, que é até meio estranho, ele não vir, eu tô colocando 404, mas assim, isso aqui não é referência para nada, tá? Coloquei aqui aleatoriamente, poderia colocar um zero, sei lá. É só para ter um status code. Não é algo que eu tô muito preocupado ainda, né? Se eu tiver num contexto em que é muito sensível essa resposta, então a gente pensa numa resposta melhor, né? A gente combina ali com o pessoal da equipe o que a gente vai retornar, que eu tô tomando minha decisão sozinho, né? Beleza. O post a mesma coisa, bem tranquilo. E aqui, ó, o Gil erro, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma porrada de coisas, ó. Vai ter o próprio erro, objeto erro, né? Tá ali, ó. A exceção barra erro original. Veja que até o Gil, ele usa as duas definições, né? As duas palavras de forma intercalada, como se fosse a mesma coisa. Então é só para mostrar para vocês que essa discussão, o que é erro, o que é exceção, ela no Flutter meio que, se você quiser discutir sobre isso, aí a gente define. Se você não quer, é a mesma coisa, tá? Beleza. Temos aqui a mensagem, temos as request options, que é o que a gente passou na requisição, né? Então vamos ter aqui, ó, data que a gente passou, o path, a URI, a base URL, certo? Os headers, muita coisa aqui, tá? Que pode ser útil pra gente, beleza? Mas por enquanto, pelo menos nesse projeto, não é. Eu não vou dizer que no projeto que vocês vão trabalhar não seja. Vocês têm que saber analisar isso. Se não é necessário, pula fora. Não pensa muito, ok? E aí vamos ter o stack trace. Stack trace é bem interessante, tá? De se trabalhar. A própria response, certo? Pode vir no próprio erro mesmo. E aqui o tipo de erro, né? Esse tipo de erro, vamos ver. Então esses erros aqui, ó. O tempo de duração da conexão acabou, né? Timeout. Send timeout, receive timeout, bad response, cancel, erro de conexão, certo? Então são problemas que vão ocorrer. E a documentação do DIL, se vocês forem usar ele, explica, né, de forma mais detalhada o que é que essas exceções são, tá? Então assim, essa foi a forma como eu implementei esse client HTTP, certo? Vocês vejam que eu estou consumindo o client, mas se eu quiser trocar agora, eu chamo um pacote novo, crio aqui a implementação e uso. Só faço trocar uma linha de código, certo? Por quê? Porque eu estou usando contratos, tá? Eu não estou dependendo dessa implementação específica, eu estou dependendo do contrato. Vocês vão ver aqui, ó, lá no repository, ó, eu estou usando o contrato, não estou dependendo do DIL. Se eu apagar o diretório do DIL agora, o único cara que vai reclamar vai ser o injetor de dependências, certo? Provavelmente é a página, eu acho. Não, é o Gerrit. Só ele que vai reclamar isso. Vou até fazer isso agora, só subir essas coisas aqui. Vou dizer que eu estou updating code. Isso aqui são o que eu rodei o projeto na versão 3.7.9. Eu estava rodando esse projeto aqui na 3.3 e atualizou algumas coisas, né? Então, ó, vou apagar o cliente do DIL. O único cara que vai reclamar é esse, ó, que é onde eu tô fazendo a injeção dele. Porque, ó, esse cara aqui não tá reclamando mais. Por quê? Porque eu tô usando contrato. Agora eu vou voltar. Se eu quiser colocar o Uno aqui, ou o package HTTP mesmo, vai funcionar tranquilo. Então virou até uma aula aqui de Solid, mas enfim, voltando.